Olá, hoje nós vamos falar de uma passagem bíblica que se encontra em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 34, que diz assim: E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Irmãos, essa mensagem está falando de Jesus no dia da multiplicação dos pães. E o texto nos diz que Jesus estava próximo a uma cidade chamada Betsaida. E ele tinha ido para ali com seus discípulos. E pegou os seus discípulos junto com ele e os levou para o deserto para lhes ensinar sobre o reino de Deus. Então, Jesus foi com seus discípulos para o deserto. E lá estava no deserto, ensinando os seus discípulos. E a palavra nos diz que as pessoas souberam que Jesus estava ali. E uma grande multidão, multidão de pessoas, sabendo que Jesus estava naquele lugar, foram ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz, no versículo 34, que Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão daquela multidão. E começou a lhes ensinar muitas coisas. Que eram essas coisas que Jesus estava ensinando? As mesmas coisas que ele estava ensinando para os discípulos naquele dia, sobre o reino dos céus. O que era o reino dos céus? Jesus tinha vindo na terra com o propósito de preparar pessoas para o reino de Deus que está por vir aqui na terra. E ele estava ensinando primeiramente os seus discípulos. Mas a palavra diz que uma grande multidão ficou sabendo que Jesus estava ali próximo àquela cidade chamada Betsaida. E também ficaram sabendo que Jesus tinha ido para o deserto para ensinar. E eles, descobrindo onde Jesus estava, foram até ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo naquele deserto. Irmãos, o que eu quero fazer com essa mensagem hoje é que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe das nossas necessidades. Amém? A palavra nos diz que Jesus estava próximo a uma cidade chamada Betsaida, que quer dizer casa de pesca. Casa de pesca. Irmão, casa é um lugar aonde eu vou para ser protegida, para ser abrigada. E ali, aquela cidade tem um nome de casa. E pesca quer dizer colher de algum lugar. Então era casa de pesca, a casa que acolhe pessoas. Mas a palavra diz, mais adiante, que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor, que significa que eram ovelhas que não tinham quem as guiasse, quem as cuidasse, quem as protegesse e quem as alimentasse. E Jesus vendo que uma grande multidão estava vindo ao encontro dele, no seu íntimo ele teve compaixão por aquelas pessoas.
que significa, ele queria guiar aquela multidão para uma direção segura. Ele queria proteger aquela multidão. Então Jesus começa fazendo o principal pelas pessoas. Ok, irmãos? Ensinando-lhes sobre o reino, ensinando-lhes o necessário para que eles viessem ter vida eterna. Jesus começou a ensinar-lhes sobre o que era necessário para que eles pudessem morar no reino. E a palavra diz que Jesus ensinou várias e várias coisas para aquela multidão que estava, e a multidão atenta estava ali ouvindo a mensagem que Jesus Cristo estava pregando. Então, a multidão estava tão atenta que as horas se passaram. E a palavra diz que já estava ficando tarde, que significa que já estava dando um horário de mais ou menos de 4 a 5 horas, ao qual a multidão estava ali. Vamos supor que eles chegaram pela manhã e ficaram até a tarde ouvindo a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E os discípulos, observando também Jesus ensinando aquela multidão, começaram a perceber que estava já o dia declinando para anoitecer. Então eles foram até Jesus e começaram a falar com Jesus: Mestre, despede a multidão porque já está ficando tarde. Eles não vão encontrar abrigo aqui no deserto. Manda eles para que eles possam ir de aldeias, nas cidades, onde tiver casas para eles se abrigarem e comerem. E Jesus, olhando para os seus discípulos, diz: vocês estão preocupados com essa multidão? Tem certeza? Então eu digo agora para vocês: dá-lhes vós mesmo de comer. O que Jesus queria dizer, irmãos? Ele já tinha alimentado aquela multidão com o principal, com a mensagem do reino. Mas ainda faltava algo para aquele povo: a saciedade do corpo. Mas os discípulos falaram: Senhor, nós não temos como alimentar esse povo. Nós não temos pão. E nem se nós tivéssemos dinheiro suficiente, onde nós iríamos comprar pão para esse povo? E Jesus disse: então, digam-me, vocês têm aí guardado com vocês qual comida, que pão vocês têm, quantidade de pão vocês têm guardado. Mas aqueles discípulos procuraram, encontraram 5 pães e 2 peixes. Jesus orou e apresentou aqueles pães e multiplicou, repartindo entre a multidão. O que eu quero dizer, irmãos, que Jesus já tinha entregado o necessário para que os discípulos suprissem a multidão, mas eles ainda não tinham entendimento do que eles precisavam fazer. Uma multidão sedenta de ouvir sobre a mensagem do reino, uma multidão sedenta de proteção, de cuidado, de acolhimento, mas os discípulos ainda não tinham entendido que quando alguém vai até eles, não pode ser despedido vazio. Tem que ser primeiramente tratado, tem que ser acolhido, tem que dar proteção para ele, ensinar a ele sobre a mensagem do reino de Deus. E no final dessa mensagem, alimentar o corpo, porque o corpo é que sustenta o espírito aqui na terra. O corpo sustenta o espírito aqui na terra. Jesus, movido de íntima compaixão, começou a cuidar daquele povo e alimentar aquele povo das coisas necessárias, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo usar ele
para guiar aquela multidão. E ele estava ali preparando discípulos para também cuidarem da multidão. Você é discípulo de Jesus? Se coloque à disposição do reino, porque Jesus também está chamando você para cuidar de uma multidão. Tem multidões que estão por aí, necessitando de um pastor para cuidar. Porque a palavra diz, Jesus estava no deserto. Sabe o que significa deserto, irmãos? Um lugar onde não há vida. Um lugar onde não gera vida. São poucas coisas que são sustentadas no deserto. Mas Jesus estava ali, dando ensinamento. E ali naquele lugar, o Senhor multiplicou. Onde não havia vida, Ele multiplicou vida sobre aquelas pessoas, esperança sobre aquelas pessoas. Porque Jesus começou a tratar elas nos mais profundo, nas enfermidades, na palavra. Jesus começou a olhar para as necessidades daquela multidão. Vamos olhar para a necessidade das ovelhas. Vamos deixar o nosso ego de lado e começarmos a praticar o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou sobre o reino, mas também nos ensinou a ter compaixão pelas ovelhas. Tenha compaixão pelas ovelhas. Divida o que Deus entregou nas tuas mãos. Se Deus entregou para você oração, ore. Se Deus entregou para você dom de louvor, louve. Se Deus entregou para você o dom da palavra, espalhe a palavra, a mensagem do reino. Mas se Deus entregou para você dom de multiplicação, que é a prosperidade, não guarde a prosperidade só para você. Divida com alguém que necessita. Porque as pessoas precisam ser tratadas o espiritual. Mas muitas delas estão precisando de pão para saciar o corpo. Não perca tempo, igreja. Ainda é tempo de resgatar muitas almas. Deixe o que você está fazendo, que está impedindo de você levar a mensagem. E comece a levar a mensagem do reino a partir de hoje. Amém? Que Deus venha multiplicar na sua vida. Que Deus venha prosperar. E a multiplicação seja de uma bênção sem igual. Que venha resgatar muitas almas para o reino dos céus.